Mais uma vez, boa noite a todos. Se ela não se acalmar, dá pra mim aqui. Né? Bem-vindos àqueles que estão vindo pela primeira vez. Tem alguém vindo pela primeira vez aqui hoje? Tem alguém que está vindo mais de 55 vezes aqui? Sejam bem-vindos, persistentes. Tem alguém que está vindo mais de... tem uns 5 aqui. Tem alguém vindo mais de 10 anos aqui? Vocês vão chegar lá? Não? Então está. Você já deve ter ouvido aquela passagem que diz assim: quando alguém pedir para caminhar com você uma légua, caminha com ele 2, certo? Muitas vezes nós somos convidados a participar de um evento, a participar de uma religião, a participar do ritual, e muitas vezes nós não damos conta, não damos o devido valor a esses convites. Quando se fala que Deus enviará anjos, quando se fala que Deus usará a boca de alguém para falar com você, essas coisas só acontecem dessa forma. Mas quero advertir-nos também que uma força contrária talvez nem se manifeste, talvez não fale nada, talvez não use a boca de ninguém, mas faça com que tudo dê errado para você que está buscando uma evolução espiritual, que está buscando um conceito espiritual de vida, que está buscando fazer as coisas certas. E o que são essas coisas certas? De que matar é pecado. Não matarás. Não usarás boné no seu espírito. Não está falando de você. Mas se for vestiu, está ótimo. Já que vestiu está ótimo, a educação é o princípio da evolução espiritual. Então significa que o senhor é educado. Puxou a mãe. Mas é a cara do pai. Enfim. O que é isso? O que é esse chamado espiritual? Para que nós temos um chamado espiritual? Ou melhor dizendo, por que nós temos um chamado espiritual? Por que a palavra espiritual fala tanto conosco? Mas mesmo assim, nós queremos ter e ter. Gastar confuso, né? Infeliz o homem que trabalha a vida inteira gastando a sua saúde para conquistar bens e depois ter que vendê-los para tentar buscar a sua saúde de volta. Isso foi escrito como se fosse um pirógrafo quando não existia papel, em pedacinhos de bambu, que perturbam um pouco até hoje. A busca espiritual dos homens já se dá há muito tempo. O fato é que esses mestres que passaram atrás, como o próprio Jesus, que vieram nos dando mensagens, geração após geração, momentos após momentos, nós estamos hoje, vejam só, eu citei uma grafia escrita em bambu, mas os senhores devem saber que a própria Bíblia, traduzida do aramaico para o árabe, depois do aramaico para o latim, depois do latim para o grego, e depois do grego para outras línguas, português e inglês, que nos chegam as informações aqui hoje, pensamos nós, é um livro sagrado, mas ele está totalmente correto? Peguem a Bíblia atual hoje, peguem a Bíblia da década de 50.
Vejam as comparações das mesmas grafias. Versículo, qual o nome do outro parte? Versículo E? Muito bem. Pegue o mesmo versículo e o mesmo capítulo da Bíblia de hoje, vá buscar uma Bíblia da década de 50, vocês encontram isso na biblioteca. Mais ainda, vá comprar uma Bíblia agora. Ele vai perguntar, o senhor quer de católico ou o senhor quer de evangélico? É o que eles vão te perguntar. Você fala, eu quero dar um bandista. Faço isso. Quem está falando a verdade para nós? Quem, dentro de todas essas informações, ou vamos dizer, lá atrás eles escreveram em papiro, papel feito daquela folha, em tirinhas de bambu, e hoje nós temos tablets, nós temos laptop, nós temos iPhone. Ai daquele que não entende as coisas que estão escritas, né? E problemáticos, porque nós não sabemos aonde está a verdadeira verdade. Eu sempre digo aos senhores, a verdade, digo aos senhores porque isso foi nos ensinado. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Libertará você. Quando você tem uma verdade, ela mora dentro de você, ela fala com você, ela conversa com você. Aí o que acontece com essa conversa? Você está liberto. Nós estamos tendo recentemente, dentro dos nossos trabalhos espirituais, o trabalho de levantamento do karma. Se os senhores entrarem na gira, lá na vórtice que foi montada lá, e você não acreditar em nada, não sentir nada, é bem capaz que você saia de lá achando que ainda está com karma. Mesmo dizendo, bem claro e com um tom, que a partir do momento que você adentrar lá e você sair, você sairá sem karma. Mas como você não sentiu nada, não deu cocequinha no pé, não deu dor nas costas, não senti punhal nenhum no meu peito, não deu certo esse negócio. Você vai complicar a coisa para você. Então não aconteceu a verdade, você continua preso às mentiras. Da mentira que tem que sentir, você tem que ver. Gente, todo mundo fala assim, eu só acredito vendo. Mas se aparecer um espírito na sua frente, agora, nem eu fico com vocês aqui. Nem eu. Nem eu. Entendeu? Mas eu quero ver, eu quero incorporar, eu quero lá, esse negócio que funciona mais quando o bicho pega, né? Quando a realidade aparece, ó. Né? Não é assim? Não, que isso, não, nós somos cheios de fé. Meia-noite no seu quarto, dizia a música do Rick. Meia-noite no seu quarto, ela vai surgir. Ouço passos na escada, já correu. Já o coração acelerou, bateu, né? Quem tem medo, quem tem coração sente o medo. Vocês também só por Deus. Né? Quem tem coração já sente o medo, já vem aquele pavor se alguém. E já imagina, o cara é preto. Você não imagina uma loira entrando, subindo a escada. Você imagina um negão tentando arrombar a tua janela. Nós somos, isso é verdade? Não, isso é mentira. Criada por nós mesmos, traumas, pensamentos, nós vivemos essa situação. Como que essa situação vai ser? Conheça a verdade e a verdade vos libertará. O senhor média 25 anos. Já viu o Espírito? Não. Você nunca viu o Espírito em 25 anos? Não vi. Não, sim, quer dizer, eu tive um sonho assim uma vez, então não. É verdade, você não viu. Então seja verdadeiro, não vi. Eu já vi. Acho que vi. Né? Não, eu vi sim. Foi punk. E já escutei uma vez também. Voltei correndo. Escutei, estava na beira da água lá. Foi cavernoso o negócio. Porque é feio para nós, né? Para nós é feio. Imagina se está de frente para o mar. Perto das
11 horas da noite. Nem perto do barulho do marido. Mas está lá o chuá, né? Chuá. Aí você está caminhando, aí escuta que não vou imitar igual, porque é incomparável o som. Mas imagina assim. É ridículo isso. Lá dentro da cabeça, não, eu estava com a Viviane esse dia. Acho que eu estou ouvindo coisa. Daí a pessoa, você ouviu isso? Não. O quê? Dentro da cabeça. Eu vi eu não sei, aqui dentro da cabeça. Eu também ouvi. Nisso o mar começou a borbulhar. A onda vai e volta, né? Não, ali estava quase, sabe quando o arroz está cozinhando? O feijão, alguma coisa da cozinha, começou a fervilhar. Porque ele começou a fervilhar, nasceu aquela lua atrás do mel, assim, mais a super lua, né? Aquela mega power master gigante lua, né? Que sim, parecia que estava ali, assim, parecia o ET, atravessando a lua, assim, tão perto que ela estava. Assim, meu Deus do céu, estabilizado, né? Parado, o corpo não mexia, nada mexia. Estava tudo travado, tudo preso. Corpo, mente, espírito, não piscava nada. Nada. Não trava nada na cabeça. Aquela coisa gigante assim. Aí o mar começou a borbulhar, aquele alguém disse assim, corre! Eu fui descobrir isso que é a melhor parte depois. Aí chega no centro espírita, segunda-feira, né? Medo de contar, aquela coisa nada toda, não vamos contar para ninguém, o que é isso, né? Estamos ficando malucos, né? A verdade, quer receber espírito, quer trabalhar no centro espírita, quer incorporar o caboclo, quer incorporar o índio, quer dar né? Mas a hora que o santo vem falar com você, vem ter com você, ó, né? Pengando. Chegamos no centro espírita, vem seu cavaleiro, anda com toda a sua sabedoria disso. Meus filhos, por que correram de Iemanjá? Pai, não fala que era ela. Por que não foram ter com Iemanjá? Tá fim de papo aquele dia. Foi assim? Não, né? Claro que não. Nós não estamos preparados para conhecer verdadeiramente esse mundo espiritual. Porque se esse mundo espiritual resolver, de uma hora para outra, revelar a todos nós, assim, vamos supor que nesse momento aqui, todos nós tivéssemos a vidência, agora, nesse momento, quem dos senhores acreditaria que está encarnado, vivo? Porque quando se fala do mundo espiritual, é uma dimensão paralela. Imagine agora, essas paredes assim, se ampliando, e você se visse agora em algo parecido com um ginásio, cheio de espíritos, pessoal de branco, né? Vai chegando, o pessoal carregando os espíritos em máquinas, você não vai entendendo nada, você estava sentadinho lá, cheguei com a minha bicicleta, estacionei, estava sentadinho agora, estou vendo esse troço gigante aqui. Você pensar, estou morto, não é possível fazer. Então, a verdade é essa. Mas nós precisamos viver neste mundo ilusório. É assim que a espiritualidade nos chama, que nós vivemos num mundo de ilusão. Como é seu nome? Não, o seu nome. Elisângela. Isso aqui é uma? Então essa aqui é a? Conotação dupla. Interpretação nossa, né? Pensamentos ruins dos senhores. Eu não falei nada. Os senhores estão presos ainda na mentira. Tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui é provisório, tudo isso aqui é temporário, é o tempo dos senhores, é o nosso tempo, é a nossa moeda, é o nosso tesouro dado por Deus, o nosso tempo.
Não há dinheiros para nós. Não há coisas para nós. A única coisa que nós temos aqui é nós vamos perder o nosso tempo imaginando coisas que não existem. Quando você fica jogando um videogame, ele existe? Ah, vai falar agora que é coisa do diabo. Eu não. Por que você fica seu tempo gastando o seu tempo jogando videogame? Por quê? Por que essa necessidade? Por que você perde ou gasta o seu tempo, né, com tantas coisas que não lhe trazem nada de volta? E quando as verdadeiras coisas aparecem, você não está preparado, como eu não estava. Você corre da verdade, você foge da verdade, você tem pavor da verdade. Então nós vamos mapeando, nós vamos enganando, nós vamos criando um mundo dos olhos do qual nós queremos viver, do qual nós imaginamos viver. Quando o rapaz começa a namorar a menina, qual é a propaganda? Deixa eu pegar seu prato, isso aqui, faz tempo já. Quando seu prato chegou para bater aquela conversinha lá, década de 50 lá? Não foi década de 50? Não, 76, já tá bom. Pô, 76 lá. É, quase 40 anos. 41. Tá com pinta boa ainda. Mas a conversa, como é que foi? Não, trabalho ali, eu faço isso, não sei o quê. A gente sempre faz um currículo e faz uma propaganda positiva. Ninguém mostra o defeito. Hã? Ninguém mostra o defeito. Ninguém mostra defeito. E nós vamos tentando alimentar essa verdade até onde a gente pode, mas chega nos 20, 30 anos, já não dá mais. Você conhece a pessoa indo, conhece a pessoa vindo, até quando peidou lá. A nossa convivência é assim, né? Mas chega um momento das nossas relações que nós estamos já em verdade. Mas, se não fosse, digo, todo canalha lá no começo já diz, já aponta que ele era e vai ser um canalha. É gente que não quer ver. E é uma verdade. Ninguém é enganado, mas nós nos deixamos enganar. Quando nós não, né? Quando nós somos autênticos conosco, nós vivemos em verdade. E aquele que vive em verdade não aceita compactuar com a mentira, por naturalidade. Não é nem por exigência, nem por amor próprio. Não, porque eu tenho que ter meu amor próprio. Não existe isso. Não existe isso, porque quando o cristão está apaixonado, a paixão, que é bem diferente do amor, é aquela nuvem, aquele vento que vem e vai remexendo tudo. E faz você fazer coisas, se deslocar muitas vezes, que nem você acredita que está aí. E vai balançando a cabeça. Há paixões que se transformam em amor. O que é paixão? Quando se fala em paixão, já ouviram falar em paixão de Cristo? Então, quem dos senhores daria a vida por nós? Quem de nós daria a vida? Só se fosse realmente apaixonado. Por isso que fala a paixão do Cristo. A paixão do Cristo foi tão grande que não pensou duas vezes. Eu dou a vida por ele lá, eu dou a vida por ele. Né? Aquele vento, então, que assim seja. Foi assim que aconteceu. Mas o fato de nós estarmos e sermos perturbados hoje, sermos tão confusos, sermos tão complicados, é porque ainda queremos e ainda insistimos na mentira. Quem foi a criança que nasceu? Quem foi a criança que nasceu? Falou. Não, falou. Nasceu e falou. Houve uma criança que nasceu e falou. Foi Moisés? Foi? Vocês acreditam nisso? Uma criança nasce e ela fala? Vocês acreditam que Jesus nasceu e 3 reis magos foram visitar ele? Do nada? E eles sabiam o caminho? Sabiam onde ele estava?
Como que eles sabiam o caminho? Como que diz na Bíblia que eles sabiam o caminho? Como é que eles sabiam que o rei havia nascido? Que um mestre havia nascido? Como que eles sabiam que estava sendo cumprida uma profecia? Uma estrela. E desde então, quando é que vocês viram uma estrela passeando por aí? Tem umas estrelas estranhas passeando no céu de São Paulo. Em Botucatu, em Minas Gerais, aparecem umas estrelas passeando por lá. Será que foi uma dessas estrelas? Porque as outras não passeiam, elas estão lá. E se você estivesse há 2000 anos atrás e visse uma luz que fosse para cima, fosse para baixo, fosse para a esquerda, fosse para a direita, voasse, vai para lá, vai para cá, desce, escorrega, vai. Você diria o quê? É um disco voador? Ou você dizia uma estrela? Há 2000 anos atrás. Você não sabia que era um disco voador. Não vai estar na Bíblia, OVNI. Não existia OVNI. Não existia OVNI ainda. E há muitas passagens que estão naquela Bíblia, nos livros sagrados, das teorias que lá estão, eram referências que eles tinham naquela época para nos orientar. Mas eram orientações de pensamentos daquela época, não são os pensamentos dela. Mas esses homens que viveram nesta época dizem que nós, nos últimos dias, o amor de muitos nos últimos dias esfriará. Seríamos pessoas mais frias, mais calculistas, mais materialistas, menos amorosas, porque é tanta informação, é tanta coisa para se acreditar, e há muita pouca manifestação espiritual. A sua filha não está aí, né, Alex? A filha do Alex entrou para fazer o trabalho do ritual cigano. Posso falar? Salve. Ela chegou em casa, cada um com seus sintomas. Eu só sei do dela porque ela me contou. Os outros tiveram, um sentiu facado, sentiu o pescoço sendo debolado, cada só catástrofe. Né? Mas era isso que nós estávamos resgatando. Então o que faz uma pessoa participar do ritual cigano que mal... Então, com quantos meses de casa ela? 5 meses de casa. Ela não acompanha, como os outros acompanham essa história do povo cigano há 20 anos. Há 20 anos a gente conta a história do povo cigano aqui. Ela tem 5 meses de casa. Participa do primeiro ritual, né? Primeira festa lá, primeiro ritual. Participa do primeiro ritual. Sente, durante o trabalho, ser apunhalada pelas costas. Aí mais do que isso, vai para casa cheio de calombos nas costas, como se fosse realmente machucado, ao ponto de ter que passar o dói do cataflã. Eu passei Pomada para tirar o inchaço da lombar. Eu falei aos senhores aqui que esse resgate do povo cigano, que é uma verdade, que é o momento atual, foi uma retirada de pessoas que violentamente foram ceifadas dessa terra, a ponto de não reencarnarem até agora. Algumas não reencarnaram, só reencarnaram nesta vida. Só que nós não temos mais o tempo, últimos tempos, né? Estamos nos últimos tempos. Não temos mais o tempo para recuperar, reviver as reencarnações, entrar para a fila de espera. Eu já falei da matemática, que é o processo de reencarnatório. Eu tenho que reencarnar. Se eu falhar agora na minha missão, todos, lembre-se que você teria que voltar com a mesma mãe, com o mesmo pai, com o mesmo irmão. E essa matemática é complicada fazer lá em cima. É uma matemática complicada fazer lá em cima. Ou você vai nascer com um netinho lá, né? Eles vão ter que dar um jeito de alguém engravidar por lá, vai ter que pegar esses dois espíritos, fazer subir, ó, você aceita pegar, não sei, o Lédios. Você aceita receber o Léderson lá de volta porque ele falhou na missão desse outro? Léderson, você está louco. Os espíritos têm essa conversa lá em cima antes de ser pai e de ser mãe. Tem essa concepção lá. Não, o Léderson está louco, meu Deus do céu, vixe Maria. Vem ele 200, que ele tem 200 na cola dele. Não quero, não vou conseguir, não posso. Por isso que muitas vezes acontece o aborto. Há concepção material, mas a concepção material, por conta do espiritual, vai chegar na hora, o espírito fica tão ensurdecido, né, desesperado, porque está vindo essa alma aí, e ela me matou, e eu matei ela, e a gente é inimigo infernal. Não vou querer, vai lá e aborta.
Há pessoas que chegam aí no hospital, chegam a sentar na maca. O desespero, a agonia espiritual, a batalha espiritual de conscientização material é muito grande. Por quê? Porque nós vivemos nessa mentira. Não nos alimentamos de verdade, não enfrentamos os nossos medos, não enfrentamos verdadeiramente a nossa realidade. Há pessoas que às vezes acreditam no espiritual, mas basta alguém fazer alguma coisa para ela ali, ela leva para o pessoal. Os senhores acham que dentro de um templo, um centro espírita, entre os irmãos que aqui trabalham, não haverá contendas nunca, porque nós somos espiritualizados? Vem tirar essa força comigo, você vê. Entendeu? Um dia eu estava coçando meu ouvido. Eu adoro coçar meu ouvido. Ah, vocês já tiveram coceira no ouvido? Quem aqui já teve coceira no ouvido? Então, coceira no ouvido é mentira, porque o ouvido não coça. Que coça é a orelha. Por isso que é otolaringologista. Vamos fazer parecido. Mas é que se você estiver coçando o seu ouvido, se tiver a sensação de que está coçando o seu ouvido, que é uma mentira, você coça ele bem aqui, ó. Dando mesmo. Assim, não precisa, faz aqui, ó. É a mesma coisa, que a garganta que está coçando. Ó, testando já. Ele não acreditou em mim. Está testando e não acreditou. Ou porque estava coçando, né? Onde é que eu estava, Jesus? Estava eu coçando o ouvido. Aí o irmão e coçando aqui com um palitinho. Olha que eu vi a intenção angelical dele, né? Só que tem uma lacário. Você acha que não tem contenda entre nós? Tem. Natural isso. Natural isso. Nós somos. O fato que eu quero dizer é que nós devemos acreditar na verdade e esclarecer aquilo que ainda é oculto. Eu tenho karma? Tenho. Eu tenho que cumprir ele? Tenho. Você vai ter que suportar isso? Vai. Como é que eu vou fazer? Não sei. Mas faz. Mas vou ficar engolindo o sapo? Vai. É melhor engolir o sapo do que a lagoa inteira. Mas eu tenho que passar por isso. Eu não preciso. Às vezes nós dizemos assim, eu não preciso passar por isso. Aí eu digo assim, não mesmo? Não precisa mesmo? Não, eu não preciso disso. Eu preciso ficar vivendo às custas desse cara. Não preciso ficar aguentando o que essa mulher faz para mim. Não mesmo? Será que não mesmo? Já se perguntou? Não mesmo. Você é a flor que nasceu no deserto. A última esperança, o ser mais evoluído do mundo. Por isso que você não precisa passar por isso. Não, o senhor precisa passar por isso. Você tem que passar por isso. Alguns têm que passar a solidão. Alguns têm que passar a tristeza. Alguns têm que passar a pior da solidão. Vocês estão todos errados, né? A pior da solidão é a solidão a dois. Essa é a pior da solidão. A solidão a dois é aquela que você está a dois e está só. Ou é aquela que você está no meio de uma multidão e você continua se sentindo só. Você precisa passar por isso? Essa é a questão. Você precisa passar por isso. Mas aí só. Me sentindo só. Ninguém me quer. Ninguém me busca. Ninguém liga para mim. E aí vai ficar assim 20, 30, 40, 50. Vai ficar velhinho, velhinha, gaga, esperando o Luan Santana chegar. Não dá. Você precisa passar por isso? Sim, precisa. Mas por quanto tempo? Passou, sentiu, estou só, estou solitário, preciso mudar essa minha vida. Isso é uma verdade. É verdade que você está só? É verdade. Mas você não precisa eternamente ser só. A solidão é uma coisa. Ser solitário é outra. Há muitas pessoas que convivem com elas mesmas. Elas gostam de conviver com elas mesmas. Quando se agrega a ela valores, quando se tem realização, você não precisa da satisfação do mundo material. É legal ter um companheiro, é maravilhoso ter uma família, conseguir construir isso, mas está escrito no seu destino que você tem que ficar só,
você faça isso com maestria. Viva essa solidão de maneira muito bem consigo mesmo, tirando o melhor proveito dessa solidão. Aos outros, não descontem as suas frustrações. É uma verdade que você está só, é uma verdade. Porém, não se esqueça do momento no qual nós estamos passando, os fins dos tempos. E talvez o momento qual você passe, seja ele de infortúnio, de infelicidade, de qualquer coisa nesse sentido, seja fruto de uma sementeira errônea plantada no passado, desta vida e talvez da outra. Quero lembrar aos senhores também que muitos, não são poucos, dos Parnanguaras, esta terra foi uma terra de feiticeiro, terra de macumbeiro mesmo. Conheceu muito macumbeiro? Terra de quem você duvidava lá, ele pegava o teu nome, escrevia na vela, colocava no formigueiro, vestido ao contrário, esses dias riscava as pontas, ficava no ponto, na ponta não vou explicar para vocês, eu vou fazer para os outros. Eles ficavam pensando que how many feeling, Pokémon. Entenderam essa parte, né? Tem um homem ainda. Aí sua vida já ia para trás. Porque tu já andava no mau caminho, tu já andava querendo ferrar a vida dos outros. Aí você se compactou com a raiva, né? Já viu que o outro lá também não foi bom para você. Aí a Terezinha da esquina, Vândia não sei da onde, mãe do Cacantuá lá, já chegava lá, esse negócio seguinte, o cara tá pegando meu serviço, quero pegar esse serviço, já lascava a maneira. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que lá atrás, em processos encarnatórios, vamos supor que na década de 20 para 2015 dá uma boa idade, né? Isso. Na década de 20 você era lá um morador da cidade de Paranaguá. E fizeram um feitiço para você. Marketing bravo. E pegaram a cabeça do galo, esse campo, enfiaram no campo, pegaram, escreveram teu nome no papelzinho, dobraram o papelzinho, enfiaram na ramada dos clofes, aí benzeram ele, batizaram ele e mataram ele. E depois chucharam ele com as velas, com as coisas que não gostam lá, pegando o guitarra, vermelho, preto, vela, blá. E foi. Fizeram para você, lá, década de 20. Aí você não era boa risca, mataram você no bar, você morreu. Nasceu como Joãozinho da bicicleta do Valadares. Reencarnou como Joãozinho que tem bicicleta lá no Valadares. Que fala Samarutaco, Nhante, Bicanga, Não do Pouco, Verde. Né? Que mais se fala? Chimirde. Chegou aqui, veio para o centro espírita, que a vida está para trás, não consegue sair do Valadares, a vida não caminha, não vai, é bonzinho, é meiguinha, carinhoso, ajuda as pessoas, mas a vida não vai para frente. Chega você no centro espírita, a pessoa diz, você tem um feitiço. Mas como? Não faço nada para ninguém, eu vivo a paz. Pois é, quero dizer aos senhores com isso que muitas vezes você tem um feitiço e não é desta vida, é da vida passada. É da vida passada. Às vezes, ai meu Deus, agora entendi tudo. É por isso que a minha vida não vai para frente. Né? Agora eu entendi. Mas agora sim. Pois é, agora você entendeu e daí? Nós carregamos o feitinho. O fato, muitas vezes, de você vir ao centro espírita, estar tomando seus passes magnéticos, estar tomando passe com o caboclo, muitas vezes eles não veem isso. Digo aos senhores que não. Porque às vezes esse feitiço já dá raiva tão grande de alguém lá atrás que ele também já desencarnou e já está um egum grudado nas tuas costas. Por isso que nós, se nesta vida temos a consciência de que temos que ser pessoas melhores, é para evitar esses tipos de constrangimentos. Não digo que a gente vai reencarnar novamente, porque o negócio está feio para reencarnar. Mas no processo da para onde a gente vai, evolutivo. Então eu preciso ter um comportamento legal agora, para me abster de tudo isso e torcer para que essa espiritualidade da qual eu vou, seja na igreja católica, na igreja evangélica, no templo budista, não importa onde eu vá, eu consiga me livrar
desses karmas, desses temas, dessas coisas que colocaram em lá atrás. Mais ainda, se você não se livrar muitas vezes desses feitiços, arrisca ainda você morrer bem parnanguado. E o seu filho carregar com você ainda esse legado, que muitas vezes a gente assiste em filmes e chama-se de, resume-se em tudo em maldição. Eu ouvi falar em maldição de família? É isso. Lembra daquele, uma novela, não recente, mas reprisou recentemente, que falava dos Berdinazes. E qual era o outro? Ah, vocês não esqueceram, né? Qual é o nome do segundo apóstolo de Jesus mesmo? Hã? Quem foi o homem? Como que era o nome da mulher de Moisés mesmo? Hã? Mezenga é? Hã? Isso mesmo, são os mezengas e os berdinazes. Isso fala com a gente, né? Porque quando ele fala assim, aqueles mezengas, as berdinazes, eram matar aquelas desgraçadas. A gente vai assim, dá-lhe mesmo, dá-lhe mesmo, dá-lhe que ajuda. Você está ali torcendo, né? Ah, eu já passei por isso, se eu estivesse lá. Né? Conversa, essas coisas conversam. Isso é maldição entre família. E isso perpetua. Porque os mezengas e os berdinazes ali, né? Quando era para o filho do berdinazes, se unir com o filho do bezenga, dava a maior redevu, não é? Não, porque você não casa, porque você não vive. Isso tinha em clãs ciganos lá para trás. Isso não é uma coisa atual. Não é antiga, aliás, é uma coisa atual, uma coisa moderna. Até hoje tem. O que eu quero dizer é que esta raiva milenar vai passando de geração para geração. É disso que os culpados, entre os pais mezengas e os pais e os filhos berdinazes, eles carregam esta raiva, culpa da autoridade, do livre-arbítrio dos seus pais. Pode ver, às vezes ele passa, né? Os filhos já não têm aquela raiva e não entendem, não compreendem por que tanta raiva. E por que era a raiva deles mesmo? Por causa dele? Uma cerca. Uma cerca. E a cerca é para lá. A cerca é para cá. A cerca é para lá e a cerca é para cá. A cerca é minha cerca. Você já pensou uma cerca? Uma cerca definir a direção da tua alma? A direção que vai tomar do teu espírito? A cerca de determinar para você como vai ser o teu estado de alma daqui agora em diante? Era uma verdade ou era uma mentira que eles viviam? Uma mentira. Porque a verdade mesmo, é viver para o mundo espiritual, ter uma boa família, ter os conceitos que a gente tem como valores hoje, tentar carregar esses valores, tentar ser uma alma nobre, de hombridade, de nobreza, de ter comportamentos desta forma, respeitando uns aos outros. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Quem aqui participou do trabalho cigano lá? Bastante pessoas, né? Então eu queria de vocês um testemunho agora. Aquilo que achamos um testemunho importante, eu fui lá. Quem foi a primeira vez no recanto de vocês? A primeira vez que foi lá no recanto? Você. Quanto tempo você está vindo na casa? Você também? Está quanto tempo vindo na casa? 2 semanas? Ah, melhor ainda. Esse tipo de pessoa. O que você assim sentiu, lembrou, viu? Como que foi essa experiência para você? É importante para nós. Meu amigo. Uma dor muito forte na parte da coluna do lado direito, como se tivesse 200 quilos apertando, isso foi me cortando, me sentindo lá com o corpo, me sentindo quente no braço, passando pro lado dela e me sentindo quente. E alguma outra resta? Resta. Vocês sabiam? A gente fala desse ritual. Esse ritual ele foi feito com um povo cigano. Você sabe a diferença da morte contigo?
Vou usar aquele login também, aquela vinheta do Pânico. Por que não sangra? Exatamente, seu prato, porque não sangra. Não sangra para fora, mas sangra por dentro. E agoniza por dentro. A hemorragia interna, né? Quem finca o punhal sabe o que está causando na vítima. Sabe o que ela vai sentir. É proposital a feitura do punhal, a forma com que ele é feito. E é grave, é dramático, é agonizante. Por isso, tanta dor, né? Dor que no corpo se estende ao espírito, e que se estende ao espírito se liga na alma. E esta alma muitas vezes se revolta e quer vir buscar aquele corpo, aquela vida que tinha. Às vezes é só mais 4 meses de vida para ganhar a eternidade. E tem ceifado, tem implantado naquela existência algo que hoje leva 500, 600 anos para recuperar. Estamos conversando hoje, quando atinge o órgão é dessa forma. E vocês tomem muito cuidado com isso. Às vezes nós nos sentimos preparados espiritualmente. Nos sentimos preparados espiritualmente. Mas só quando ocorre mesmo a situação, é que a gente vai se dar conta de se sim ou não. Doação de órgãos. Alguém aqui está apto a doar os seus órgãos? Ou se sente apto a doar os seus órgãos aqui? Tá bom. Vou contar só uma historinha que quase não acontece em nós. Você vai para a praia, você, doador de órgãos, e a sua esposa, sua filha de 15 anos, e a sogra não, porque talvez você até goste do negócio, mas você vai levar a sua mãe. A sua mãe, a sua filha e a sua esposa. São 3 mulheres. Final de ano. Tua casa, você não conseguiu comprar uma beira-mar, você comprou um pouquinho mais para dentro. Bem mais para dentro. Mais para dentro um pouco. Né? Aí o cara disse, falaram para você que era 8 quadras, mas é 16 da praia. Do outro lado da Do pista. outro lado da pista. Ninguém quer do lado esquerdo da pista, né? Quem vai daqui para lá. Mas isso foi aqui que você conseguiu comprar. Aí chegou lá, monte de piar, gente que não está rasgando nada com a vida, som alto, começaram a beber. Vou dizer para vocês, é o pessoal de Colombo. Morar numa cidade onde tem essa conotação negativa, mas o pessoal de Colombo é pouco. Mas aí chegou os bandidos lá, se armaram, amarraram você e começaram a fazer barbárias com a tua filha de 15 anos, com a tua esposa, com a sua mãe e você assistindo. Aí vieram, agora que você já assistiu tudo, pau! Na sua cabeça. Mas você está escrito lá doação de órgãos, né? O cérebro não vai dar para doar. Mas o coração ainda tem jeito, o pâncreas ainda tem jeito, o rim ainda tem jeito. Você vai continuar doando? Vai? Vai? Vai, né? Você é doador de órgãos, não tem culpa, né? Mas você vai ficar com uma raivinha dele, né? Só uma raivinha assim, pequenininha, né? Tá. No caminho de volta desse pessoal para Colombo, o carro deles capotou na serra. E um deles vai precisar urgentemente de uma doação de rim, compatível com o seu. Tá? Aí a Ecovia de Darcy na rua, o cara que acabou de está precisando de uma doação de rim. Pô, assim, agora mesmo está subindo a ambulância com um cara que foi morto na praia. Doa para ele, evangeliza aí. Vamos, então tá, estamos indo para o evangélico, com o morto e com quem está precisando. Aí chega lá, você está acompanhando ainda, você está grudadinho no teu corpo ali ainda. Sabe, espírito doador de órgãos? Aí você vai ver o cara que abusou da tua esposa, que abusou da sua filha, que abusou da sua mãe, e que você vai tirar o rim, bonitinho, e vai colocar no corpinho dele para salvar a vida, para ele continuar abusando de outras mamães, de outras crianças, de outras filhinhas. Tá, Senhor espiritualizado? Mas tudo bem grave, eu queria ser com você. Irônico isso, né? Não acontece isso? Talvez não nesse grau. É muito azar, né? Muita coincidência. É muita coincidência. Não, isso não, Deus livre, né? Mas ele ia ter tanta pedra nos rins. é. Eu já estaria torcendo para rejeição.
doador de obras. Saibam, senhores, que o Espírito, muitas vezes ele é rebelde. O Espírito, muitas vezes, tem essa decisão. A alma é iluminada, mas o Espírito é rebelde. Rebelde no sentido de não aceitar as condições que a vida lhes prega. Aí tem uma passagem que diz: ai da alma que depender do Espírito doador de órgãos. E ai do Espírito que ela é muito trevosa ainda, que ela não se libertou das amarras. Então ai do Espírito que depender da alma, e ai da alma que depender do Espírito, porque tanto essa alma que já é, ou está, ou continua iluminada, ela precisa se aproximar desse Espírito. E essa alma que ainda não é iluminada, esse Espírito depende que essa alma se ilumine para que ele possa viver com ela. Essa ela, que é a alma, essa fusão aí, é o nosso acoplamento, é a nossa liberdade espiritual. Essa é a unificação das almas com os corpos e espírito. Nós que estamos encarnados precisamos acoplar as nossas almas. Senão ainda dependeremos dos terceirizados, das empreiteiras. Quem são os terceirizados? Quem são as empreiteiras? Quem são os mestres de obras hoje? Vamos fazer a obra. Já viram essa palavra? Quem que vai fazer a obra? Os evangélicos. Vamos obrar. Vamos precisar dessa terceirizada para poder falar para nós o que nós temos que fazer ainda. Qual é a terceirizada? Quando não tem mais jeito, você vai apelar para o centro espírita. Que ninguém responde você, ninguém resolve o seu problema. Aí você vai o quê? Naquele pessoal que faz o trabalho sujo. Né? Aquele pessoal que põe a mão na massa mesmo, põe a mão na lama. Porque há obras que tem que ser feitas no lamaçal. Entende? Há obras que você pode fazer, né? Por exemplo, construir uma... Não estão construindo ali o viaduto perto do futuro shopping? Aquela obra ali está no sol, tudo bem, né? Mas não tem intempérie nenhuma. Está na terra, está no asfalto, desviar o carro ali, chega o caminhão, está no asfalto, já descarrega e tal. Mas a hora que for fazer a ponte do Valadares, já vai ter outras dificuldades. Maresia, o mar pode cair lá na água, trabalhar com altura. Há outras obras, enchentes, né? Que tem um período de chuva que os rios sobem demais, a periculosidade. Cada um nesse setor. E nós temos a nossa ideia, nós temos a nossa fusão, que é o nosso trabalho. Que é ir realmente lá mexer no fundo. Quer mexer com o Exu, quer mexer com as pombogiras, tão difamadas por aí. Tentar conscientizá-las, né, desse trabalho. E esperando que nós, os senhores de uma forma geral, uma pessoa incorporar para dizer para mim o que eu tenho que fazer. Quando eu posso, você pode, todos nós podemos ter uma conexão direta com o divino. Quando sua alma estiver dentro do seu corpinho, habitando o mesmo espaço, corpo, alma e espírito, você não precisa mais de terceirizados. Não precisa mais de nenhum obreiro. Você vai ter a sua comunhão correta com Deus. Você vai acordar pela manhã e vai saber tudo o que você tem que fazer. Não vai depender de ninguém. Muitos de nós já usamos isso. Já temos uma ligação próxima, que é chamado de intuição. Então usem a sua intuição para poder caminhar na sua vida. Use a intuição para decidir aquilo que vocês têm que fazer. Amadureçam espiritualmente. Trabalhem sobre os seus emocionais. Não vivam uma fantasia espiritual. No mundo espiritual não é 1000 flores, é 1000 espadas. É corte, é retirada, é desprendimento, é evolução espiritual, é soltar as amarras, é tirar as cordas, é tirar o véu. Alguns é romance, mas são muito poucos. No máximo,
No máximo, nós temos uma ligação emocional com nossos parentes. Do contrário, são as nossas contendas. Vejam a história do nosso Brasil. Ela é feita de violências. Assim é a nossa vida espiritual, cheia de violências. Quando nós ganhamos determinada idade, aí sim nós começamos a ter o flagelo da idade, aí nós nos sentimos um pouco mais tranquilos, um pouco mais calmos, vemos a vida de um modo mais passional, mais tranquilo, mais light. Quando jovens, não. Essa é a nossa natureza. No espiritual não é diferente. No espiritual não é diferente. Então, quando você decide sair da sua casa para buscar uma palavra espiritual, seja no templo espírita, seja na igreja católica, na igreja evangélica, quando você sai da sua casa, você traça uma batalha, você trava uma batalha com o espiritual. De todos aqueles que não querem que você se esclareça, que você conheça a verdade. E eles vão fazer de tudo, só que não vão aparecer. De tudo para que você não chegue, para que você não alcance, para que você fique perdido. Aí você chega aqui, tudo é lindo, tudo é belo, tudo é maravilhoso, tudo é fantástico, as pessoas são incríveis, as pessoas se abraçam. Nossa, que amor que é! Nossa, o palestrante é divino, é fantástico. Aquelas pessoas dão um passo e você tem tudo, e o corpo está daqui, quero ver você. Você vai ver se você tem esse mesmo entusiasmo que você está chegando agora. Cansado das suas batalhas. Né? Porque o inimigo de Deus os persegue durante 7 anos. Convictos, no seu rastro, na sua cola, para ver se você cai. Não é incomum você vir para o centro espírita e a sua vida andar para trás. Por quê? Porque você está travando uma batalha com o espiritual. E se você não for forte, se a sua fé for fraca, se você não evidenciar a sua fé, e qualquer um levar você na conversa, digo, o cara chega pensando do jeito, basta falar uma coisa ao contrário que ele desiste. Ele já não acredita mais naquela fé. É o médium cão e o médium gato. Conhece o médium cão e o médium gato? Semana que vem eu conto. Se Deus assim me permitir. Mas agora não dá tempo. Mas eu vou explicar exatamente para vocês o que é o médium gato e o que é o médium cão, o médium cachorro. Vou fazer a diferença certinha de cada um. Aí o senhor se identifica. Só não pode olhar para o lado, assim, sabe? Não pode olhar para a pessoa. Mas vocês já vão ter uma noção mais ou menos como as coisas funcionam. Mas eu digo assim, ó, se você tem uma fé hoje, se você acredita em algo hoje, isso é uma verdade para você. Você acredita que é uma verdade para você. Mas chega ali no portão. Ei. Vai ver? Vai ver. Falou com o pai velho? Sabia? Sim, numa hora que tomou água, acendeu o cigarro assim, acho que não estava incorporado. Não. Tossiu. Eu vi o que tossir agora. Viu o que tossir? Eu vi pessoas que tossiu. Só tinar, né? A pessoa tem incorporado não tosse. Eu vi você incorporado tossir. Eu fui uma vez num dia lá, no caso do cara lá. O que? Não foi no banheiro fazer xixi? Você não conta pra ela. O cara foi fazer xixi. Imagina o que pegando no pipo para fazer xixi. Sabe, não tem cabimento isso. Não tava. Não vou mais. Aí o cara disse assim, pô, mas eu fui no Preto Velho, semana passada, e me falou umas coisas bem. Daí aí quando a pessoa entrar no desculpa a presença, a não presença do pai velho, eu sou um exemplo, com todo respeito à entidade e ao meio. Aí a pessoa está entrando. Fé? Isso é fé? Esse é o médium gato, porque o médium cachorro estava defendendo. Então aí vocês já vão ver a diferença. Né? Essa é a diferença. Então eu tenho uma fé muitas vezes, aí o outro chega, conta uma história para mim, eu compro a ideia dele, aí o que acontece? Hoje acontece isso. Nós somos confusos, perdidos, problemáticos, sem saber o que fazer, ainda esperando evidências. Aí quando a Iemanjá canta no fundo do mar, que o mar remexe, aí o que acontece? Corre! É mais ou menos isso.
Vamos fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos para Deus. Pedir para que Deus tire essa tosse de nós. Amém. Mas é um clima seco, gente. Dá uma borrifada em casa lá que melhora. Clima seco. Quarta-feira está previsto chuva, vai passar tudo isso. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, tenha compaixão conosco. Que Ele possa entrar nos nossos corações, nos transformando em pessoas melhores, nos ajudando a termos decisões mais concretas. Que Deus, em sua infinita bondade e infinita misericórdia, que está nesta casa, em tais todas as pairagens do universo, possa me ajudar e ajudar a todos que aqui se encontram a tomar as melhores decisões possíveis. Se você está com a necessidade de tomar uma grande decisão em sua vida, peça e peça a Deus. Para ilustrar, quero que os senhores lembrem aquela mulher que batia a porta do rei todos os dias, e o rei não atendia ela. Mas chegou um dia que o rei se cansou de dizer para ela que não ia atender e disse: que saco, não aguento mais, eu vou atender essa mulher. E assim que sejam os seus pedidos. Façam os seus pedidos de acordo com os vossos merecimentos. Mas insista em pedir. Não desista da sua batalha. E acredite, no final, todos baterão palmas para você. Se hoje, em sua vida, as coisas não lhe parecem que vão bem, traga a energia do Cristo para dentro da sua casa. Traga a energia do Cristo para dentro da sua empresa. Acredite que caminhando lado a lado com Ele, todo e qualquer mal se dissipará, porque iluminado o ambiente estará. Que os mentores espirituais, os vossos mestres, os anjos e os arcanjos do Senhor estejam lhe acompanhando em todas as suas decisões. E para esta casa, que seja ela sempre consagrada, com o poder que vem do alto, que é a casa de nossa mãe Iemanjá, que ela possa abraçar a todos que aqui entram, dando o banho com as suas águas salgadas, limpando e purificando as suas mentes, os vossos corações, a vossa áurea, retirando todas as doenças que possíveis estejam emplacadas no seu espírito ou na sua carne. Possa você sair desta casa melhor do que você entrou. Abrace o Cristo. Coloque o Cristo dentro de vós. E eu acredito e tenho certeza, tudo na sua vida mudará. Amém? Beijo no coração de vocês e até segunda-feira que vem, se Deus Pai Todo-Poderoso assim nos permitir. Boa semana a todos.